Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um Docs Documentários Espirituais, onde nós vamos estudar bastante a vida no mundo espiritual e como ela é muito similar a esta nossa vida aqui como encarnados. A gente às vezes fantasia tanto sobre o mundo espiritual como será. E hoje nós vamos ter a noção de como é muito próximo. Nós vamos ver tecnologias que existem lá, nós vamos ver uma casa transitória de auxílio. Mas por que transitória? E não é pelo que estamos pensando, de que é uma passageira, de que passa por lá e sai, não. Nós vamos entender por que é uma casa transitória de auxílio, encontrada nos vales trevosos dos umbrais, próximos aos precipícios. Mas isso não é nada do que nós vamos ver hoje. Nós vamos ver as defesas contra o ataque das trevas. Mas, Pablo, isso parece Harry Potter. Mas não é. É defesa contra ataque das trevas verdadeiro, no plano extrafísico, né? Ataques a essa casa de auxílio transitório. E como são as defesas? E como é o local onde essa casa se encontra? Porque nós vamos conhecer o desintegrador etérico. É uma ferramenta manipulada por seres de elevadíssima estirpe que passam em zonas dos umbrais para resolver uma questão que nós vamos ver. É lindo o cenário que vai se desvendar sobre a nossa imaginação, porque a gente vai imaginar tudo isso, né? Que existe na verdade, porque eu estarei narrando para vocês. Tudo a partir, claro, hoje, gente, do livro Obreiros da Vida Eterna. Eu passei para o próximo livro, né? Estávamos no Missionário da Luz, agora é o 4, Obreiros da Vida Eterna. É o nosso estudo. O Docs agora parte para o estudo deste livro e nós vamos ver tudo o que é narrado e vamos abordar e extrapolar todas essas informações e conhecimentos, somando mais experiência na nossa vida. Eu tenho certeza que nós todos vamos aprender muito hoje neste vídeo. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas. Né? Nós vamos ver também sobre as zonas de densidade, né? Porque as paisagens dos umbrais são feias. Você já se pensou, já se perguntou? Ah, Pava, é lógico, são feias porque são lugares terríveis. Mas por que é feia? Por que não tem assim belezas naturais? Por que o umbral é feio? Ah, porque reflete a mente feia dos que estão lá. Você está no caminho. Mas tem mais coisa, tem um propósito divino de ser tão feios os umbrais. Vocês vão entender. Ah, para saírem de lá. Tem mais, por quê? E vocês vão entender por que realmente aquelas áreas são daquele jeito. Visita aos abismos. Vamos falar também hoje. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas. Pessoal, sigam o canal do Vicente Guilherme Brasil. Eu vou deixar aqui a recomendação, vou deixar o link aqui embaixo na descrição. O canal das leis espirituais, né, do audiobook As Leis Espirituais, gratuito, para você aprender o funcionamento do universo. Vou deixar essa recomendação maravilhosa para ti hoje. Faz download, bota no celular, ouve no carro antes de dormir para pegar no sono, porque a gente aprende muito, de uma forma muito didática, como é o nosso querido Vicente, que patrocina esse quadro, Docs Documentários Espirituais. Vou deixar o link na descrição, vale a pena, se inscreve lá para dar uma força aqui para o canal e, claro, apreciar todos os conteúdos que por lá tiverem. Pessoal, vamos começar então, olha só. A casa transitória. Eu vou colocar aqui na corzinha que eu gosto de colocar para vocês, que é a corzinha que tem a ver com a capa do livro. Por falar nisso, eu vou deixar aqui o link do livro na descrição, quem quiser comprar pela Amazon. Vou deixar o link aqui, porque vale muito a pena. Gente, os conhecimentos deste livro, eu tô assim, ó, esbasbaquido, certo? É incrível. Claro, a gente vai falar um pouco, a gente vai estudar um pouco, mas tem muito mais em volta. Eu consegui fazer um belo apanhado. Vocês têm sorte que eu pego as melhores partes e faço aqui um apanhado para nós, né? Não são as melhores. Tem umas tão incríveis que eu não consigo converter em vídeo. Porque, sei lá, parte muito do que cada um sente ao ler, né? Então vale muito a pena o Obreiros da Vida Eterna. Eu vou deixar aqui o link, vou deixar o link também do primeiro, caso você queira começar pelo primeiro livro, que é O Nosso Lar, né? E tem todas séries aqui também, nós já fizemos docs, caso tu queiras estudar comigo essa série de livros maravilhosa. Vou deixar aqui os links todos na descrição do vídeo, tá bem, pessoal? Bom, vamos começar aqui com a casa transitória. Uau, né? Localidade, Nevoeiro. Esta casa transitória, quando André Luiz foi excursionar para fins de aprender e auxiliar, localizada em uma zona completamente árida dos astrais, que
existe uma faixa de matéria muito densa que fica acima da nossa atmosfera, né? Lá na linha dos aviões e tudo mais. É uma faixa muito densa de matéria, é um umbral pesado mesmo, né? Onde só muito mais lá para cima que vai começar a aliviar, como a gente vai ver. E é lá onde se aglutina formas, pensamento mental, né? Formas mentais de certa densidade, onde lá elas se densificam e se expressam. Então, nesse local onde estava essa casa transitória, onde é um posto de socorro aos umbrais, por que posto de socorro, Pava? Porque tem muitos seres nos umbrais necessitando muito de amparo, esclarecimento, luz, para que eles consigam sair daquela situação que eles se encontram. Presos pelos próprios pensamentos, por desejos de vingança, por incompreensão, por achar que aquilo é uma injustiça, por se revoltar em amplos motivos. Então se encontram lá, né? Porque eles não conseguem fazer raiar uma qualidade energética maior para que eles ressonem com o plano mais elevado. Por quê? Porque, pessoal, o que nós somos? Nós somos energia, não é mesmo? Nós somos energia, gente. Somos energia. E aonde estão as energias? As energias estão onde elas ressonam, estão na frequência que elas vibram. Então, é inevitável, né? Esses seres estão lá. Tem equipes que vão socorrer essas energias para que elas tentem se modificar e vibrar mais alto. Mas é claro, a gente sabe que é difícil. Todo auxílio é muito difícil. O auxílio parte de cada um. Então, todos esperam que cada um queira se ajudar e queira o seu auxílio. Então, por isso, existem hordas incontáveis de seres humanos, de irmãos nossos, que, por total desconhecimento das leis espirituais, se encontram nessas perdições, né? Geram mundos e realidades inferiores para eles, que poderiam estar gerando coisa muito melhor. Então é isso que faz o trabalho desses inúmeros postos de auxílio. Mas a gente vai perceber, gente, como isso é muito palpável e muito real. Porque nesta zona extremamente árida, onde ele até mesmo descreve que o Sol tem dificuldade de brilhar e parece um disco opaco, alaranjado no céu, que pouco ilumina, porque pouco se consegue ver a partir de uma fumaça que existe de densidade, justamente gerada pelas vibrações mentais, densifica a atmosfera. E é lá, óbvio, se está onde se necessita auxílio e apoio, né? Então, essa casa transitória, que nós já vamos entender por que transitória, estava lá, né? E necessitava de proteção, né? Porque, como está em zonas dos umbrais, nós vamos ver que elas periodicamente são atacadas por seres e entidades que vocês talvez não vão achar que são humanas. Nós já vamos ver. Porque, claro, se querem, né, lograr coisas ou até mesmo roubar coisas. É lá como cá, né? Então, esse é o serviço que se fazem lá, e o serviço nas esferas densas, né? Então, eles estavam necessitando, porque quando a Luiz foi lá para conhecer o processo, e lá eles estavam falando da irmã Luciana, que ia ajudar nos processos, eles iam fazer uma excursão para os abismos, para fazer um auxílio, um trabalho de resgate a uma pessoa que sabiam que já estava chegando ao ponto de poder ser auxiliada. E eles necessitariam dessa irmã Luciana porque ela tem clarividência. E veja comigo, né? Por mais que a gente desencarne, a gente não passa a ter clarividência. A gente continua vendo o que a gente vê aqui. Mas, Pava, a gente não vê os espíritos? Olha, depende. Vê. Mas se eles são muito elevados, não. A gente não vê, que nem os mentores, a dificuldade de ver. A gente fala isso no meu curso de projeção, né? Vou deixar também a recomendação aqui, quem queira fazer o curso de projeção e ver tudo isso com os próprios olhos no mundo extrafísico. Eles também têm a necessidade de uma clarividente, porque são pessoas que já treinaram essa habilidade, essa faculdade, né? Então, são faculdades e conquistas que nós teremos, dentre infinitas, porque o conhecimento é infinito, as habilidades, os dons são infinitos, que a gente vai adquirindo no universo com o lograr dos nossos empenhos. Então, esta irmã já tinha desenvolvido a clarividência e ia auxiliá-los, por quê? Porque ela iria conseguir olhar melhor dentro da mente daquele ser lá, os reais problemas, empecilhos, dificuldades, o modo de ver daquele ser. Seria muito útil que eles conhecessem melhor aquela mente para saber aonde exatamente é mais necessário o apoio, é mais necessário o acolhimento, onde está pegando a situação, né? Onde é o ponto X
que promove com inúmeras amarguras que levam este cara para, literalmente, para a lama rastejar, né? Porque lá no plano espiritual a gente se encontra onde a gente se encontra, né? Ele tá na lama, literalmente, espiritual vai estar na lama, literalmente, né? Então foram com essa irmã para passeio aos abismos, que nós já vamos ver, certo? E os dons de desenvolvimento que nós falamos. O ataque das trevas, pessoal, a gente vai ver que uma hora eles começaram a ter ataques, porque soou alguns alarmes, porque algumas fronteiras foram ultrapassadas, e eles começaram a ouvir gritos e rugidos de monstros ao longe. Então eles ligaram as luzes exteriores, muitos holofotes. Então imagine tu numa casa de auxílio de trabalho, onde vêm irmãos muito dificultados, em estado muito crítico, alguns resgatados, outros dormentes, outros ainda doidos, outros enlouquecidos, que ficam lá como um hospital de acampamento, né? Um hospital de como é que se fala? Esqueci o nome. Um hospital de campanha, né? No meio do umbral, é o que é. E com muito trabalho, gente vindo, gente fazendo, e excursionistas que chegam e são recepcionados, e tem a diretora lá que coordena, façam isso, organizem aquilo, tal ala com tal coisa. É uma zona de trabalho intensa, né? E neste momento foi atacada. E ela precisou parar as coisas para ligar as luzes, os holofotes, porque apesar de que fosse de dia, necessitava os holofotes, porque a dificuldade da luz do sol penetrar aquela região. E eles ligaram os holofotes internos, acionaram a defesa elétrica. São cercas elétricas de defesa, né? E com zonas de repulsão. São faixas que eles... Como aquelas faixas de isolamento que a gente tem aqui em aeroportos, em shoppings, que limita assim, só que são faixas que repulsam 5 metros para lá, com campo magnético, fazendo com que os espíritos não consigam chegar e transpassar, e necessita de energia. Energia é que eles têm geradores que são ligados a essas fenças, essas defesas. Tem geradores que eles são ligados com fios e com cabos. Eles estão, como eles operam aqui muito próximo da crosta, o material e a tecnologia que eles têm é muito próxima da que a gente tem aqui hoje na crosta, né? Ainda mais naquela época em que se passou este livro. Porque assim, ninguém recebe tecnologia do superior ao Léo. É conforme a necessidade, conforme o mérito, conforme nós próprios aprendemos a mexer, operar e manipular, né? Então pode parecer até mesmo tudo muito rústico, até mesmo no plano espiritual, todas essas coisas, né? Então, e bombas, os caras, os ogros, largavam bombas para dentro da zona desta casa de apoio, né, dessa casa transitória, e eles foram, e a diretora da casa transitória recomendou que largasse raios de choque fulminante. Mas claro, ninguém morre, já estão mortos na verdade. Então são equipamentos que são umas bolinhas que vão flutuando e dão um raio que a pessoa, que eles ficam tontos, e os demais saem correndo, eles saem correndo também, e dá um motim das trevas e o pessoal sai correndo, né? E eles são narrados como ogros e monstros, porque olha só o que fala sobre estes seres, né? Enraizam-se os pobrezinhos tão intensamente nas ideias e propósitos do mal e criam tantas máscaras animalescas para si mesmos, em virtude da revolta e da desesperação, a lhes consumirem a alma, que adquirem de fato a semelhança de horrendos monstros entre a humanidade e a irracionalidade. Viu? Lá é papimba, né? O que a gente é. O que a gente faz, a gente se torna, né? Mas daí o circo pegou fogo, literalmente. Nos umbrais estava decretado, né? Iriam utilizar o desintegrador etérico. Desintegrador, só que não foi um decreto do plano superior, eles apenas viram que o desintegrador etérico iria passar, eles receberam uma mensagem de postos avançados superiores, de que seres superiores iriam passar por lá, que o fogo iria passar por lá, né? O desintegrador etérico iria passar por aquela região. Eles ficaram sabendo que o desintegrador etérico iria passar por aquela região, e então decidiram fazer o quê? Sair de lá com a casa transitória.
E é por isso o nome da casa transitória, porque ela decola, ela alça voo e se transporta para outras paragens, como nós vamos ver, bem como a espécie de um drone. Aquela casa é uma casa drone. Drone nas nossas línguas modernas, né? Mas é uma casa que tem motores e turbinas que são operadas e eles lá mexem com o óleo dos motores, com os negócios do motor. Lubrificam, arrumam os motores e tudo mais, acelera aqueles motores e a casa decola como um drone. A casa inteira, o hospital inteiro decola como um drone. E, bom, é o que a gente vai ver a seguir, porque o desintegrador etérico, então eles ficaram sabendo que iria passar dentro de 2 dias, iria passar o desintegrador etérico por aquelas paragens. E eles disseram, então pronto, nós vamos ter que ir agora mesmo para essa região, fazer esses resgates, antes que chegue o fogo, porque nós vamos ver o que eles vão fazer, o fogo, né? E a diretora do hospital, esse daí, disse que, né, a passagem dos monstros é um sinal de limpeza urgente. Por que será que os monstros estavam passando? Porque algum lugar estava sendo limpo, algum local do umbral estava sendo esvaziado. E nós vamos ver como esse desintegrador etérico consegue esvaziar os umbrais. Então, o que acontece quando esvaziam os umbrais? O pessoal sai correndo, foge do lugar onde vai passar o fogo etérico, foge, sai correndo, e o que vai acontecendo? Aquela multidão de gente vai acabando se encontrando nestes postos transitórios. Né, porque estavam escondidos no meio do pântano, no meio da floresta, vai ser tudo queimado, eles vão ter que sair de lá. Então eles vão sair das tocas. Os seres empedernidos acabam tendo que sair do lugar onde eles estão, armar mochilas, malas, né, o que eles acham que tem, e dar o fora, sair das tocas, sair do ninho, porque vai vir uma coisa que vocês vão ver o que vai vir, né? Daí ela nos disse aí, segundo observam meus amigos, desta vez devo levantar-me e agir. Porque, ou seja, né? Ela não tinha outra escolha, a diretora da casa, né? Dessa vez vou ter que me levantar e agir, né? Quando o fogo etérico vem queimar os resíduos da região, somos obrigados a transportar-nos com a instituição a caminho de outra zona. Necessito movimentar providências relativas à nova localização e rogar o socorro de outras casas especializadas, né? Ou seja, ali próximo daquela de onde estava este instituto, estavam outras 2 colônias. As colônias mais próximas eram o Oratório de Anatilt e a Fundação Cristo. São as colônias mais próximas, ou seja, já conhecemos mais 2 colônias que existem sobre o Brasil, o Oratório de Anatilt e a Fundação Cristo. Eu sempre falo que são muitas e muitas colônias que existem. São tantas quanto cidades aqui da Terra, né? Cada cidade tem uma colônia, ou às vezes não chega a isso, mas próximo a isso. Então são milhares e milhares de cidades espirituais e colônias, né? Imagina São Paulo com apenas 12 milhões de habitantes, o tamanho que é. O plano extrafísico tem 10 vezes mais habitantes em São Paulo. Então, tu já viu quantas cidades espirituais tem, o tamanho que são. E aí vai, né? Então, vamos ver agora a locomoção da casa, né? Porque, já falei, a locomoção da casa, transporte aéreo, mas nós vamos ver mais a seguir para onde é que ela vai, né? Zonas de densidade. Aqui é interessante falar que, como a gente viu aqui na crosta, tem um alívio, tem uma faixa muito pesada lá acima da linha dos aviões. Depois abaixo tem um alívio aqui onde a gente mora. Mas por que essas zonas astrais são tão densas e para nós que vivemos aqui, o ar é puro, lindo e maravilhoso? Porque é lindo e maravilhoso e puro para nós. Porque a gente tem uma densidade muito grande. Então tudo ao nosso redor é sutil. Mas para quem tem um corpo sutil, aqui é um peso muito grande, é um peso energético muito grande. Tanto que não consegue nem sequer mover nada daqui. Então tu já imagina que essa é a diferença da energia, e por isso que os astrais mais próximos aqui são extremamente densos e que chegam a apresentar inclusive essa névoa, essa aridez, essa dificuldade de respirar, porque eles têm aparelhos para purificar e fabricar ar puro, porque o oxigênio ele é consumido pelas energias deletérias mentais de todos os desequilíbrios humanos que existem na região, né? Então,
E quanto à atmosfera, olha que legal, né? Jerônimo disse assim: num abrigo de pronto-socorro espiritual, é conveniente que não haja facilidade para distrações prejudiciais aos nossos deveres, né? Falando sobre a atmosfera própria. Por que a atmosfera é tão pesada, tão feia, árida, desértica, pantanosa, lodacenta, e não tem lá plantitas, né? Ele falou assim, por isso mesmo, quando na crosta da terra nunca tivemos descrições de infernos floridos ou de purgatórios sobre árvores acolhedoras. Neste ponto, os escritores teológicos foram exatos e coerentes, né? Alguém já viu um umbral com flor? Né? O purgatório com árvores acolhedoras, né? E quanto a isso, eles foram exatos e coerentes, né? Aos culpados e renitentes, confessos, não convém a fuga mental. Imagina se o umbral fosse lindo e maravilhoso, seria uma fuga mental. Ela não iria conseguir curar as coisas em desequilíbrio dentro dela. Ela não iria conseguir expurgar o mal. Por isso que é uma zona expurgatória do mal. Ia se distrair com belíssimas paisagens, ia contemplar o lindo, ia contemplar o maravilhoso. Se é que ia conseguir, né? A maioria. Uns não ia ter jeito ainda. Mas, entende? Ia remeter ela a outras áreas dela, não a que elas têm que tratar e trabalhar. Então, aos culpados e renitentes confessos, não convém a fuga mental. Em favor deles próprios, é mais razoável que sejam mantidos em regiões desprovidas de encanto, a fim de permanecerem a sós com as criações mentais interiores, a que se ligam intensivamente. Viu? Como o universo é mágico e Deus é perfeito, está tudo certo, né? Aquelas paisagens literalmente propiciam com que eles verifiquem aquilo que está dentro deles, que eles próprios geram, para que eles possam gerar paisagens mais bonitas dentro deles, então terem mérito para atê-las do lado exterior. Né? Na visita aos abismos, nós vemos que as caravanas deles vão com muito cuidado, muita cautela, andando em despenhadeiros e eles vão caminhando bem como a gente faria se saísse da nossa casa e fosse andar na rua. Eles vão em grupo, só que lá olha o que eles encontram, né? Convém manter apagado o trajeto todo o nosso material luminoso, né? E findando-nos, resoluta informou: quanto a nos sigamos silenciosos a pé, não será razoável utilizar a volitação em distância tão curta? Mas é justo assemelharmos-nos aos pobres que habitam estes sítios, perante os quais, enquanto perdure a pequena caminhada, devemos guardar a maior quietude. Né? Eles poderiam voar lá, mas eles, né, porque quem já aprendeu a estabilidade, por mais que, olha, para eles voarem lá ia ser difícil, porque eles estão numa zona bem densa, né? Mas para os mais hábeis. Mas assim, eles preferiam ir discreto, porque senão, né, vai começar, vai fazer um tumulto lá que já viu, né? Então, qualquer desatenção prejudicaria o objetivo. Então, decorrido alguns instantes, atravessávamos as barreiras magnéticas de defesa e colocávamos-nos a caminho, né? As barreiras magnéticas de defesa da casa. Isso enquanto ainda não vinha a tempestade. Noutras circunstâncias e noutro tempo, não conseguiria eu dominar o pavor que nos infundia a paisagem escura e misteriosa à nossa frente. Vagavam no espaço estranhos sons, ouvia-se perfeitamente gritos de seres selvagens, no meio deles, dolorosos gemidos humanos emitidos talvez a imensa distância. Aves de monstruosas configurações mais negras que a noite. De longe em longe se afastavam de nosso caminho. Né? Embora a sombra espessa observava alguma coisa da infinita desolação ambiente. Após alguns minutos de marcha, seguiu-nos a lua, como bola sangrenta através do nevoeiro, espalhando escassos raios de luz. Poderíamos identificar agora certas particularidades do terreno áspero. E por aí foi. E eles encontravam pessoas atoladas e tudo mais. Mas enfim, vamos então, porque depois eles fizeram o trabalho deles, que talvez seja assunto para o próximo Docs ou algum outro. E nós então, eles fizeram esse trabalho e retornaram a tempo de se prepararem para a passagem dos desintegradores etéricos. Né? Eles tinham 4 horas para a locomoção, até chegar
os desintegradores, e eles começaram a ver muitos raios, cor de fogo, no horizonte muito longe. E raios como grandes faíscas que viessem para dentro da Terra. E aquilo lá gerava um tremor tão grande, apesar de estar tão longe. E André Luiz via que as paisagens ao fundo pegavam fogo e começavam a incendiar florestas, né? Incendiar florestas e começavam a incendiar tudo. E ainda estavam longe, eles ainda tinham 4 horas, segundo as previsões dele, para que chegassem lá. E nesse período muitos chegariam até a casa transitória, porque com todos esses pontos sendo abandonados, todo mundo vendo essa tempestade de fogo, ele narra redemoinhos de fogo, com faíscas de fogo, serpentes de fogo, né, modo de dizer, como uma espécie de raios e tudo mais, e as criaturas iam se desalojando, né, iam fazendo essas limpezas dos umbrais, e as criaturas iam para queimar material mental gerado, né, para queimar a fluido mental, as mentalizações negativas impregnadas que acabam gerando aquela densidade toda de atmosfera. Então tem que algo queimar aquela energia, queimar para transmutar, para que ela não acabe gerando mais negatividade na próxima mente que entre, né? Então, aqui na mente humana e tudo mais. E antes de mais explicações, novo trovão nas alturas, o fogo riscou em diversas direções, muito longe ainda, como a notificar-nos da sua aproximação gradativa. Dessa vez, todavia, recebia a nítida impressão de que as descargas elétricas não se detinham à superfície. Penetrava a substância sob nossos pés, porque espantoso rumor se fez sentir nas profundezas, né? Então tudo tremia, que nem quando cai um raio muito grande próximo da nossa casa. Só que imagina quando está longe ainda, né? E daí, olha, ele foi explicado sobre o que consiste o trabalho dos desintegradores, né? O trabalho dos desintegradores etéricos, invisíveis para nós, porque estavam lá vindos da outra camada, né? Acima da esfera acima. Tal a densidade do ambiente, né? Evita o aparecimento das tempestades magnéticas, que surgem sempre quando os resíduos inferiores de matéria mental se amontoam excessivamente no plano, né? Evita o aparecimento das tempestades magnéticas, que é uma tempestade ainda pior, e com raios fulminantes, esses sim, né? Bom, daí muitos chegavam aos portões, então, né? Porque era uma galera fugindo desses raios e desses sons, né? E eles só poderiam deixar entrar quem apresentasse um certo halo luminoso ao seu redor, mostrando não só arrependimento, né? Ou alguns sinais de que teria condições de realmente receber um auxílio. Os demais estão lá só para lograr, enfim, né? E muitos vinham achando que aquilo era um sinal dos fins dos tempos, né? E vinham assim, completamente modificados, achando que era um sinal de Deus que respondeu, que finalmente chegou o dia do juízo final, em que aquilo lá era uma obra, né? O joio será separado, e as pessoas acabavam tendo relâmpagos, tendo relapsos assim, e se melhoravam de uma forma que acabavam conseguindo ter energia para entrar e ser respondida por esses centros. Conseguiam entrar, conseguiam melhorar sua energia, saíam de uma vez por todas do lugar da toca, da furna que estava, às vezes há muito tempo, devido àquele clarão do juízo final, como muitos assim configuravam esse aparelho desintegrador de matéria deletéria, né? Então eles ligaram as turbinas da casa, quando os raios já estavam chegando, a tempestade já estava chegando, tocou o alarme de que deveriam sair porque o fogo ia chegar lá. E são faíscas grandes de labaredas de fogo, com raios elétricos de fogo que caíam por todas as partes, assim, tudo tremendo, tudo sendo deletado, a matéria densa. E então a casa ligou os motores, e ela disse que também a casa necessita, para que a casa se sutilize, já que lá a matéria é quintessenciada e obedece a outros padrões e princípios, para que a casa se sutilize. A oração de todos eles dentro da casa fez com que a casa se transformasse menos pesada. É assim que funciona a volitação, e por isso que os seres são densos ou são mais levianos a ponto de voar. Então, isso auxiliou o trabalho dos motores para levantar todo a instituição. Então foi muito ao alto, subiu, ficou por muito tempo subindo, até que conseguia ver lá de cima toda aquela região tapada de uma espessa nuvem com auréolas pulsantes, que é o que era o fogo elétrico
que iria pulsar lá para baixo, que ia incendiar tudo lá para baixo, para fazer tudo sair das tocas e queimar matéria deletéria mental. E daí então a casa começou a ir na horizontal por 3 horas e 40 minutos de viagem até chegar à sua nova localidade. Viu como ela não foi por mágica? Ela não foi por outras tecnologias que a gente desconhece, ela foi por turbina a jato. E um pouco de oração. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Esse quadro é maravilhoso, eu gosto muito. Tudo que eu vejo que é de mais espetacular aqui, eu trago para vocês, pra gente conversar e aprender muito. Eu fico muito feliz por vocês estarem aqui. Visitem o canal do Vicente Guilhem, As Leis Espirituais, o link está aqui embaixo. Quem quiser também adquirir O Brilhos da Vida Eterna e todas as obras, o link eu vou deixar aqui embaixo na descrição. Eu agradeço muito. Não saia sem me deixar um comentário aqui na esfera dos comentários aqui embaixo. Eu adoro ler, adoro conversar com vocês e agradeço demais a sua presença, a sua participação. Nós nos vemos nos próximos. Um grande abraço e até mais!